PAAME, continuação, PR, JLA, 04 de abril de 2021. Webinar HP Online PAAME, continuação, PR com Jean-Luc Caillon, 4 de abril de 2021. Bem, então PAAME falou um pouco menos do que o esperado. Ela deveria falar por 1h20. Ela falou apenas 1 hora. Portanto, temos um pouco de tempo antes de começarmos os 20 minutos, diria eu, da ressonância de HP, todos juntos, do espaço interdimensional. Eu vou deixá-la traduzir. Portanto, aproveitaremos este tempo para trocar, eu diria, nossas impressões, nossas experiências durante esta canalização de PAAME, se você desejar, não tanto para nós, mas acho que pode ajudar aqueles que vão ouvir ou ter as transcrições depois. Irmã, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sou Jeane, é possível? Sim, é claro que também pode haver perguntas. Irmã, você teve essa canalização. Eu gostaria de entender qual é a diferença entre o que está sendo dito hoje, que as pessoas que canalizam, é uma ilusão. Você canaliza, o que? Não estou confuso porque conheço este processo, mas, porque você está na verdade, porque você viveu HP, nós podemos dar um sentido a esta canalização em comparação com outras que não estão. Elisa. Eu traduzo. No processo chamado canalização, bem, eu tive a oportunidade por muitos anos de explicar as diferenças que existem entre os diferentes planos que são contatados. É claro que existem diferenças essenciais na percepção, vibração e energia, dependendo da fonte da comunicação, da transmissão, da canalização. Mas eu não tenho nenhum problema entre saber e viver o fato de que não há ninguém, mas que há também todos os sonhadores, não apenas os seres humanos, não apenas os mamíferos marinhos como hoje, mas também o plano das mães genéticas, bem como o plano dos arcanjos, que também estão em um sonho. Agora, no nível da origem das canalizações, diferenciamos muito claramente entre o que é chamado de céu pequeno e o céu grande. O pequeno céu em terminologia esotérica é tudo que está relacionado ao plano astral, ao plano memorial. Os anciões, as estrelas, sejam eles grandes santos ou Melquisedeques, são todos parte do mundo manifestado em um ou outro plano. Houve uma espécie de gradação durante todos esses anos, quando partimos de um cenário, de uma história, a da Terra neste caso, e a informação, mesmo que tenha vindo do pequeno céu, portanto, se me permitem dizer, o mundo limitado por memórias e por dimensões, conduziu durante muitos anos as transmissões que nada têm a ver com formas. Seja em Novaden, o espírito do sol, o coro dos anjos, por exemplo, e PAAME que se manifestou entre os últimos oradores. Ela é uma baleia, ela realmente existe com seu filhote. Nós filmamos nossos encontros que tivemos no Estreito de Gibraltar em dezembro de 2018. Este cetáceo que encontramos com seu filhote durante o encontro com a baleia no St. Laurent no verão de 2019. Portanto, voltamos ao ponto de partida, que é a Terra, depois de passar pelas transmissões daquele que rompeu todas as histórias, que é Nisargadatta. Nisargadatta, Bidi nunca se comunicou comigo através do canal normal, para aqueles frequentavam as canalizações. Para um clarividente, ele viu claramente um ser de luz. De acordo com o orador, a forma e a cor eram diferentes, desciam pelo canal mariano à esquerda, mas isso ainda é uma ilusão, já que tudo está dentro de nós. Assim, na dinâmica dos últimos anos, a lâmpada de clareaudiência que demos o nome do canal mariano, à esquerda, o que chamamos de chifres da vaca sagrada, que são os chifres celestiais, fundiu-se com o chakra ou a porta, o que chamamos de unidade, ou seja, a porta do espírito do mesmo lado, e, neste momento ali, o que parecia ser externo e tornou-se interno. Isto foi há muitos anos. E neste momento a comunicação é possível, contudo, nada está separado.
Simplesmente havia dentro da história que foi vivida, seguida, contada por muitos irmãos e irmãs na Terra, havia uma simplificação e ao mesmo tempo uma resolução. Nunca houve ninguém, desde que tudo isso é apenas um sonho, e encontrar a história em primeiro lugar, mas também o acesso ao supramental através do aspecto vibratório, permitiu recriar, eu diria, a matriz crística, todos juntos. Pessoalmente eu não vejo diferença e não sinto nenhuma diferença, nem gradação, entre falar no momento presente o que estou dizendo neste instante, ou deixar o impessoal, o espírito do sol, um anjo, um arcanjo se expressar. Porque todas essas dimensões, todas essas entidades estão em nós, real e concretamente, não é um jogo de palavras, é simplesmente uma vivência. O fato de sido afetada simplesmente mostra, além de um possível mal-entendido ou desconfiança, não importa, ainda não houve uma reunificação para esta irmã dos princípios do bem e do mal. Não existe o bem nem o mal. No final, não há mais Aldebaoth do que Maria, e não me incomoda nada ter canalizado Maria. Nós estamos todos no mesmo sonho, simplesmente há sonhos que levam a pesadelos, este é o objetivo de nossa humanidade atual, e há sonhos mais leves que nos permitem compreender que através de todo esse marasmo do que está ocorrendo na Terra, nós não devemos confiar nas aparências, e há algo mais, que é esta outra coisa que chamamos de ágape, é muito mais densa e muito mais forte, muito mais viva, do que todos os nossos sonhos de criação. Irmã Jean-Luc. Sim. Irmã, posso intervir? Sim. Irmã, eu não disse que estava certo ou errado. Eu não usei essas palavras. Eu entendi corretamente. Irmã, não é nada disso. Eu disse que há no conteúdo do pensamento, irmã. É isso mesmo. Em algum lugar uma divisão entre o bem e o mal. Eu não disse que você vê o bem e o mal. Eu simplesmente disse que há um conteúdo de memória, um conteúdo de hábito que procura, através da pergunta, simplesmente entender onde pode haver uma antinomia ou uma diferença, mas não há. Irmã, certo. Porque é que eu tinha ouvido em outra conferência, que todas essas canalizações que as pessoas fazem, é uma ilusão, então eu me refiro ao que você disse. Então você, o fato de fazer uma, eu não estou chocado, de forma alguma, sou muito aberto a ela, mas é simplesmente porque, como você diz, tudo está dentro de nós, e porque você vive ágape, você pode ir e procurar dentro de si mesmo por esta informação que os outros vão e procuram fora, se eu entendi corretamente. Exatamente. Irmã. Certo, então é isso mesmo. Uma vez que todas essas informações são inúteis. Irmã. Sim. Ou seja, toda a história que nos foi contada sobre o que vivemos, ou seja, a ativação da onda da vida, as estrelas, as portas, os novos corpos, o corpo de eternidade, as visões, as origens estelares, tudo que pertence ao sonho. Irmã. Sim, eu entendo. Eu ainda estou sonhando. Por isso prefiro sonhar com algo que nos aproxime da verdade. Irmã. Sim. Em vez de um pesadelo. Irmã. Com certeza, concordo. É isso aí. Elisa traduz. Irmã. Jean-Luc, isto significa que se você não tiver vivido ágape, fazer este tipo de intervenção, canalizar, é uma ilusão. Sim, foi o que disse Paami, é o que ela disse todas as vezes ao longo dos anos, com exceção do comandante O'Hara que, eu lembro a vocês, tinha ficado em silêncio por quase um ano para resolver sua história, os Melquisedeques. Os intervenientes que havia, Aba, é claro, Aba sou eu,
mas é também, ao mesmo tempo, cada um de vocês no sentido etimológico da palavra aba, e todas as não personificações. Ou seja, eu não estou falando dos povos da natureza, Eliane, Erelin e outros, eu estou realmente falando do impessoal, Inovaden, ou seja, tudo que era comunicação, transmissão de algo que não tinha identidade própria ou forma própria, é certamente o ponto de inflexão da saída da história. Se eu levar minha experiência pessoal através destas canalizações, estas transmissões, tudo que eu transmito a vocês, eu lhes dei durante anos. Eu vivi a onda da vida logo no início de 2012. Eu vivi a liberação do sonho em 2012, o fogo do coração, a onda da vida que se elevava, todas essas manifestações de comunhão, de fusão. Mas alguns anos depois houve, quando a comunicação foi retomada, uma história que não era deste mundo, mas de outros planos dimensionais. Tudo isso foi uma tarefa vibracional, o reconhecimento das próprias origens estelares e das próprias linhagens estelares. Essas foram outras camadas de liberdade e verdade, mas mudou tudo em 2019, quando ágape é que não somos mais enganados por nenhuma história. Até mesmo a narrativa de outras dimensões, por exemplo, a cronologia precisa dos eventos, por exemplo, para onde tínhamos que ir, foi substituída por uma maneira de imediatismo. Não há mais necessidade de uma história, não há mais necessidade de dirigir um roteiro, pois percebemos e vivemos que tudo estava escrito, mesmo as viagens que fizemos a diferentes lugares nas dimensões, um grupo inteiro na época em 2019, como acreditávamos que éramos nós que íamos romper a anomalia primária. Sim, de fato, eu fiz. Mas eu fiz simplesmente porque já estava escrito e eu não poderia ter feito nada por conta própria. Por isso, fomos em direção a mais iluminação, ou seja, mais desaparecimento. Além de um Raão que acompanha o que está acontecendo o mais próximo possível do plano terrestre, a maioria das intervenções dos últimos anos, seja Bidin, Aba ou mesmo Mananda Moin este ano, nos levam além da compreensão de uma história ou de uma experiência vibratória. Eles nos levam ao grande silêncio, mas realmente não nos contam mais uma história. Tudo está focalizado na verdade do instante, tudo está focalizado neste estado natural de ágape, e tudo está voltado à aceitação, e eu diria até à transcendência, o desaparecimento de todas as historias que nos permitiram chegar aqui. E eu repito, aqueles que descobrem hoje que não precisam necessariamente passar por todo o conhecimento que tivemos, que ouvimos, que vivemos, todas essas transformações, a ativação das portas, das estrelas. A verdade foi introduzida gradualmente para que hoje todos tenham livre acesso a ela sem qualquer história, sem antecedentes, em outras palavras, sem qualquer pré-requisito, é simplesmente sinceridade e disponibilidade para o que efetivamente faz com que você se encontre. Tudo o mais é supérfluo, tudo o mais hoje é um obstáculo, mesmo sabendo onde estão as portas, para que servem, mesmo que isso nos tenha permitido chegar a este ponto. Hoje tudo isso deve ser transcendido, não por uma vontade pessoal, mas simplesmente, mais uma vez, por esta acolhida, esta disponibilidade, esta lucidez, esta humildade do momento. O mais difícil para os seres humanos, como eu tive a oportunidade de dizer, eu creio que no mês passado, é parar de contar historias para nós mesmos. A criação é uma história, um sonho. A verdade é sem história. E a verdade é que o que tem sido vivido por certos seres ao longo dos séculos, seja Cristo, seja Sankara, seja Nisargadatta, seja Jean Klein, Jeff Foster, Eric Barrett, Christiane Singer e tantos outros hoje, nós estamos dizendo a mesma coisa. Ainda que as palavras possam ser diferentes, ainda que a experiência possa ter sido diferente, o resultado hoje é sempre o mesmo.
mesmo que a palavra ágape não seja usada, mesmo que as vibrações e a ativação do corpo de eternidade não tenham sido vividos ou sentidos, isso não importa mais. Só a velocidade de propagação da boa nova e da ressonância ágape, que é como uma pandemia, mas não uma pandemia de horror, porque uma pandemia é o demônio Pan que canta e que apavora os humanos, portanto seria uma forma de pandemia reversa, ou porque o Deus Pan, Deus pedófilo dos antigos já não toca flauta, mas a canção da libertação dos cetáceos, baleias, Paame, favoreceu a descoberta e a instalação do grande silêncio, onde existem ao mesmo tempo todos os planos dimensionais, tanto o pequeno céu quanto o grande céu, mas também o inferno. Somente a velocidade da propagação da boa nova e da ressonância de ágape, que é feita como uma pandemia, mas não uma pandemia de horror, porque uma pandemia é o demônio Pan que canta e que apavora os humanos, portanto seria um tipo de pandemia revertida, ou porque o Deus Pan, Deus pedófilo dos antigos não mais toca flauta, mas que o canto da libertação dos cetáceos, as baleias, Paame, favoreceu a descoberta e a instalação do grande silêncio, onde há ao mesmo tempo todos os planos dimensionais, assim como o pequeno céu como o grande céu, mas também o inferno. O inferno está aqui, é chamado de terra. Eu sei que existem dimensões ainda mais baixas, a segunda dimensão, a intraterra, mas nós somos o lugar de reunião e solução, cada um de nós humano, aqui, neste corpo, nós somos o local de resolução e equação do tempo e do espaço, do sofrimento. De fato, nós somos o local da manifestação e somos o lugar do mistério. Eu lembro que a criação é Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Para Elisa, você não pode traduzir isto, é hebraico. O que é chamado de Maim são as águas de manifestação. As águas e o povo das águas são os guardiões do sonho. Elas são as águas de baixo, ou seja, as águas manifestadas. A mão, a matriz, a mãe, é a mesma raiz, mãe. E as águas de baixo são os cetáceos que são os guardiões do sonho. E as águas de cima são as águas do mistério. As águas de baixo e as águas de cima se juntam, o que se chama lesmaim, para que não haja mais mistério. Portanto, se este processo é chamado de fusão, como por exemplo nas palestras de Bernard de Montreal, se eu chamo de o fim do mito da criação ou se é chamado de Parabrahman como Nisargadatta, isso não faz diferença. Assim, nós passamos das águas da manifestação para as águas do mistério, e se nós tomamos uma visão panorâmica de tudo do que foi entregue há 14, 15 anos, há uma lógica, uma progressão, que é impossível que tenha sido imaginada por um ser ou por um grupo de seres. É necessariamente uma obra coletiva e é necessariamente algo que não deixa espaço para o acaso ou o desconhecido. Houve uma progressão perfeitamente lógica, quando o único desconhecido não era a finalidade, mas o tempo. Mas você pode olhar para os ensinamentos do Arcanjo Anael de 2009, o que eu faço de tempos em tempos, relendo uma canalização, por exemplo, para perceber que um nível de experiência e compreensão do que é dito não é o mesmo. Mas hoje, de fato, nós estamos comprometidos pelos intervenientes, por mim mesmo, pelo que vivemos uns e outros, de ir em direção a mais e mais despojamento de nossas histórias, de nossos karmas, de nossas histórias de memórias, de sofrimentos, de passado. Em algum lugar, para tentar esquecer por alguns minutos as dores, os sofrimentos, do que nos afeta, e simplesmente estar disponível sem pedir nada, simplesmente estar e aceitar tudo isso, e realmente se você for sincero e honesto, você está livre. Não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com todo o conhecimento que eu pude armazenar, ou entregar a vocês durante os diferentes satsangs, por exemplo sobre neurociência, porque é extremamente complicado, é extremamente difícil para um ser humano ser simples, porque somos condicionados pelas memórias, como dissemos, pelas crenças,
pelos hábitos, pelas circunstâncias de nossa vida, pelo estado de nossa consciência, pelo estado de nosso corpo, e o momento presente nos escapa. Outros autores falaram do momento presente muito melhor do que eu, mas a grande diferença é que hoje, nos últimos 3 anos, a aceitação do momento presente como ele é nos coloca diretamente à frente da verdade. Irmã. Obrigada, Jean-Luc. Então eu vejo uma última pergunta antes de entrarmos em ressonância que foi postada na sala de bate-papo, certo? Elisa. Sim. Eu não tive tempo de ler. Elisa. A refutação induz o descondicionamento da consciência, das memórias, dos hábitos. Como você faz isso? Obrigado. Me desculpe, mas, Elisa, a refutação, sim, esse foi o princípio do BD em 2012. Assim, a refutação que foi dada por Nisargadatta em 2012, a prática da refutação foi a de trazer à tona, para expulsar o observador e a testemunha. Elisa. Consistia em quê? Como funcionou? Elisa. Eu me perdi. Já estou na próxima frase. Eu estava dizendo que, para Elisa. Então espere, me diga novamente o que você disse no início. Elisa. Você disse que em 2012, BD falou em refutação. Sim, a refutação nos permitiu criar o observador, ou seja, de certa maneira nos desvincular do papel de ator, daquele que pensa ser o ator, e descobrir que éramos espectadores de nós mesmos, o que foi chamado de observador ou de testemunha. Hoje nós não estamos mais em refutação, estamos em uma espécie de integração. Em 2012 ou quando BD estava vivo, ele costumava dizer net, nem isto nem aquilo. Hoje eu acrescento também isto e aquilo. A refutação traz à tona o observador. A aceitação põe fim ao observador e ao ator. Este é um momento em que você percebe que não havia palco, não havia ator, não havia espectador, e não há sequer um teatro. Hoje, é por isso que todos os intervenientes estão falando sobre aceitação e acolhida. Não há mais discriminação a ser feita, mas sim uma integração ou uma transcendência a ser alcançada, ou melhor, a ser permitida. Ela se realiza por si mesma. Quando isso acontece? Desde o momento em que você percebe que não é mais este personagem, e que não é nem mesmo o observador. Quem observa o observador? O eterno infinito. O eterno infinito é que o sábio de hoje que assumiu a linhagem de Nisargadatta, a sequência sim, ele chama de o eu sem o eu, que traduzimos como não há ninguém. Portanto, da mesma maneira que hoje, a prática da refutação é uma perda de tempo. É muito mais útil estar interessado, para aqueles que estão interessados na história ou conhecem a história de outras dimensões, nos 4 pilares do coração, ou nos ensinamentos da pequena voz de Teresa, ou nos aspectos vibracionais de Uriel ou em Novaden. Mas não há mais lugar para o observador. Estamos todos mais ou menos enojados com o que vemos na superfície deste mundo, sejam os fantoches, os chapéus pretos, os pedosatanistas, o estado profundo, os Illuminati, nós os conhecemos, os vemos, os vivemos. Nós não precisamos mais de observadores ou refutações. Nós precisamos que você desligue seu teatro ou sua TV. Isso não significa afastar você da vida que está vivendo ou do palco do teatro, mas perceber que é apenas um teatro, e que o objetivo desta peça, deste filme, deste videogame, é simplesmente nos lembrar de quem nós somos. Nós não somos apenas os criadores, os atores, os observadores, nós somos a totalidade do sonho e somos anteriores ao sonho. Portanto, todas as práticas, como eu digo, para a verdade em qualquer caso, são supérfluas. Portanto, é claro que você pode se ajudar como dissemos ontem com a osteopatia da Trinitária no nível da cabeça.
Para aqueles que sentem as energias, as vibrações, você pode cruzar os tornozelos para reunificar os dois fluxos da onda da vida. Você pode colocar suas mãos diante do coração desta maneira, para ativar o duplo tori do coração, mas o que você mais precisa, eu sinto muito em repetir de uma maneira um tanto brusca, é a aceitação. Você só pode aceitar quando estiver no presente. Você só pode aceitar quando estiver completamente lúcido sobre o que está ocorrendo no palco do teatro, o que é a maior farsa, a maior mentira da história da humanidade, mas também estar lúcido sobre o que você vive dentro de você. Se você está farto deste mundo, se está enojado, se você tem vontade de vomitar, ou você luta, o que prova que simplesmente você ainda não sabe que tudo foi escrito, ou aceita. A aceitação não significa não ver a verdade à sua frente. Também aceita ver essas verdades horríveis. Lembre-se de que a aceitação não é consentimento. Aceitar isso significa atravessar, significa digerir, significa absorver o choque. É logo depois é que você percebe que foi irreal, é logo depois você descobre que tudo é falso, que tudo é lixo, como dizem. Portanto, é hora de parar nestas palavras e terminar aos 10 minutos, 15 minutos. Depois, todos desligam como quiserem. São 10 para as 9. 10 bons minutos de silêncio. Então, como eu disse, aqueles que querem se ajudar com uma postura, cruzam os tornozelos, mesmo que estejam sentados, não importa para que lado. Você coloca suas mãos, sem tocar o peito, na frente do peito, como se estivesse canalizando algo que sai do meio do peito, sentado ou deitado, se possível sem se mexer e com os olhos fechados. Portanto, não pergunte o que enviar, o que receber, o que esperar, ou o que perceber. Centrar-se simplesmente em: você está aqui, você está na acolhida, você não está esperando por nada, sejam quais forem suas percepções, você não as está impedindo, você está as deixando fluir através de você. E agora estamos fazendo esta ressonância de ágape espacial interdimensional. Eu me despeço de vocês agora mesmo, eu vou desligar no final, e eu já estou dizendo até a próxima vez. Mas vou ficar online durante os 10 minutos. Silêncio. Dez minutos em ressonância de ágape. Cada um de vocês pode decidir ficar em silêncio assim por mais alguns momentos. Para concluir, eu agradeço a cada um de vocês por sua presença, por sua acolhida e por sua escuta. É claro que agradecemos a Elisa pela tradução e a acolhida, e também a equipe técnica por trás da Elisa. Elisa, para todos vocês também, bem, hoje eu fiz o que pude com minhas limitações, dadas a minha condição, mas foi um grande prazer para mim, eu ter traduzido Jean-Luc. Para mim é sempre um grande prazer fazê-lo, mas vocês me desculpem se eu não estive totalmente à altura em algumas circunstâncias, ok? E então talvez digamos a nós mesmos, se não estamos, se este mundo ainda está aí e se não estivermos confinados em nossa comunidade, eu lembro vocês que nós estamos organizando com Elisa um encontro com as baleias, com Paami, neste verão, em 2 ocasiões em julho. Nós devemos continuar a viver no sonho, se o sonho ainda estiver vivo. É isso aí. Bem, eu digo a todos vocês boa noite, um excelente ágape, muita alegria. Elisa, obrigada por me ouvir. Obrigado a Elisa e obrigado a cada um de vocês especialmente por sua presença. Adeus. Elisa, obrigada a todos vocês. Transcrição do áudio. Equipe ágape. Tradução: Francisca dos Reis. Imagem: https://www.facebook.com/groups/293-89 37 47 35 24 84